para a nossa mesa de discussão. Sejam muito bem-vindos. Hello, everyone. Hi, Olá a todos. Oi, eu sou Jordan Boyle, de Leeds, no Reino Unido. É um prazer vê-los aqui, conhecê-los todos. Olá a todos. Muitíssimo obrigado por estarem aqui. Obrigado, professor Stanislas Gol, professor Boyle. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o tempo é a coisa mais valiosa que uma pessoa pode dispensar. Em nome dos meus colegas e eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês conosco aqui hoje. O prazer é enorme, é todo meu. Muito obrigado. Certo. Então, temos algumas perguntas aqui já do público, e eu espero que a Clara nos ajude também com o tempo dessa discussão. Algo que vocês queiram dizer antes da gente começar, professor Gorb, professor Boyle? Não. Eu estou muito feliz aqui respondendo perguntas e eu imagino que a conversa vai rodar em volta dessas perguntas, né? Eu vi as apresentações todas do Stanela, foi interessante o seu trabalho. Muito obrigado. Você pode começar, se você quiser. E eu tenho muita pergunta que eu já vi chegando aqui no bloquinho de Q&A. Tem algumas perguntas, a gente vai estar congestionado aqui, né? Que bom. E também vai ser uma das nossas palestrantes em um dos dias. Pergunta muito interessante, que diz o seguinte: organisms may reproduce profusely, but does not mean that it's not as complex. Não significa que seja tão complexo, por exemplo, a visão. Como que isso está relacionado com o desenvolvimento? Também precisa da visão? Certo, obrigado. Eu vi essa pergunta no texto. No começo, foi cortado pela tradução. Quando você começou a falar, cortou a tradução, mas tudo bem. Então, você está certo dizendo que esse enxame de robôs pode se beneficiar de um sistema de visão. Um sistema clássico de robô é muito caro, né, para visão, custo financeiro é alto, tamanho e poder de elementos de computadores que são exigidos. Então, tem um trabalho interessante feito, não por mim, por outras pessoas, como visão inspirada em insetos, como detecção de obstáculos, extração de características, de maneira eficiente, computacional, num hardware bom. E eu acho que na robótica de enxame, vamos considerar aqui fazer sem a visão. Tem muitos animais que usam outros sensores, químicos, o toque, primariamente. Então, eu acho que em alguns casos, você não precisa da visão, sabe? Para perceber o seu ambiente e para manter longe de algumas coisas. Foi uma resposta satisfatória, claro. É natural, né? Quando você está todo mundo na mesma sala, é mais natural uma discussão, né? Mas aqui parece meio estranho. Professor Gorb, tem uma pergunta para o senhor. Professor Gorb, a apresentação foi excelente. Eu vi que o trabalho é importante na primeira década. Concentra a sua atividade agora ou está dirigindo a sua pesquisa para outras propriedades? Obrigado pela pergunta. Claro, a adesão, a aderência é um tópico que segue o nosso trabalho nos últimos 20 anos. Por quê? Tem tantos tipos diferentes de adesão e hoje, na minha fala, o foco foi principalmente naquela adesão reversa, onde é cola de escola, dependendo dos ciclos. E tem mais adesões mais interessantes, outros sistemas na biologia e, claro, com potencial também para outras aplicações, mas, no geral, o nosso interesse realmente é num outro tipo de superfície. Você entende a adesão? A próxima pergunta é:
como que as plantas, por exemplo, evitam a adesão de alguns insetos específicos, e esse tópico não é só interessante para biólogos e engenheiros, também é interessante para a agricultura. Por quê? Potencialmente, você cultiva plantas, espécies, não espécies, mas tipos que têm algumas propriedades que evitam o inseto se aderir naquela planta. É um tópico também. E também a anti-aderência também vira um tópico. A gente teve alguns botânicos no grupo observando essas propriedades. E outra coisa, se você entende a superfície, a mecânica de contato na superfície, o que fazemos observando a fricção, por exemplo, tem publicações, se você for olhar no nosso website, você vê que a gente também trabalha com fricção das cobras. Entomologistas, anos atrás, começamos a observar na superfície da barriga das cobras. E eu fiquei convencido que os vertebrados foram tão bem estudados já, mas a gente percebe que não tem quase nada naquela época, olhando algo colorido nas costas, mas raramente vai ver a barriga, aquela parte lisa, que é muito mais interessante no fim, né? A gente vê, então, a diferença em animais e plantas com propriedade e superfície interessantes, problemas de mecânica de contato interessantes. O nosso foco é esse. Eu posso falar um pouquinho aqui nessa pergunta do Stanislav? Pode sim. Então, você acha que seria possível, nesse ponto, fazer um material artificial com fricção assimétrica, propriedades que a gente vê na barriga do cobra? Claro que sim, eu acho que sim, robô cobra, que seria muito útil, com certeza. Estamos trabalhando nisso com pessoas da robótica, da Dinamarca também. As estruturas são bem simples. Você nem consegue replicar com um molde de 2 etapas. Você vai ter uma superfície bem primitiva, somente para pesquisa. Mas, claro, nós fazemos isso em produção de grande escala. Você tem que fazer, então, uma tecnologia diferente para isso, né? Mas o que é interessante, essa fricção, geralmente, se você fala com os engenheiros, fala, o que você acha da minha estrutura se ela fica toda nessa direção? Qual que é a direção que a fricção é maior? E é simples essa pergunta, mas sabe, a resposta correta, na verdade, depende muito da propriedade dos materiais, das estruturas. Então, a fricção pode ser maior nessa direção se tem algo feito de material, como borracha. Mas, se o material fica mais duro, a isotropia, a fricção, vai ser maior na outra direção. Depende da propriedade do material, da estrutura, da orientação e da aspereza. Muito mais complexo do que a gente falou no início. Claro que é, claro que é. E eu também vou participar aqui. Passou pela minha mente aqui que vocês têm facilidade para a impressora 3D na universidade, né? E eu fico pensando aqui, como é que vocês veem a impressão desse tipo de material? Eu acho que materiais bio-inspirados podem ser impressos, excelentes para aplicação robótica. Eu acho que o desafio aqui é que a impressão em 3D é limitada em algum tipo de material que você pode ou não usar. Claro, é legal você ter o material na forma que você quer, com uma resolução boa, mas talvez não tão boa para uma questão de aderência, né? Ou fricção. Mas, geralmente, a sua limitação é plástico muito rígido, ou até sistemas mais avançados, superfícies de metal também. Eu acho que o material mole que a gente vê na biologia macia pode ser útil também para ser replicado numa impressora 3D, mas claro, a gente está evoluindo muito nesse campo também.
Eu tenho também minha contribuição, concordo totalmente. Então, você tem as propriedades de acordo com a forma macroscópica. É excelente esse método, mas quando você vai para o que a gente chama de superfície, aí o desafio é maior. Você mencionou, a gente está desenvolvendo muito rapidamente. E também tem a abordagem que as pessoas usam para menor escala, um molde 3D, e também juntam outros materiais ali depois, também assim. Ainda nesse tópico, alguém está perguntando aqui para o professor Boyle como é que o senhor vai manter esses robôs dentro dos canos, sem jogá-los para fora. E o professor Bob também falou, pode ajudar também. Eu queria que os dois respondessem isso, como é que isso a nível industrial. Olha, isso tem a ver com o trabalho que eu falei na minha palestra, eu não tenho certeza do Stanley. O robô, para inspecionar o cano, né, de esgoto e de água limpa, o nosso projeto ainda está bem no início, honestamente, eu nem sei como que a gente vai manter esses robôs dentro do cano, especialmente de água limpa. Então, nesse momento, temos um aluno de PhD fazendo parte desse projeto para usar forças hidrodinâmicas do fluxo de água para gerar uma força que mantenha o robô dentro do cano, para ele não ser enxaguado, né, desse cano. Na verdade, eu vou tentar perguntar para ele para a possibilidade de materiais que possam ser aderentes em superfícies bem sujas, com biofilme, e também esgoto, áspero, coisas assim. Eu imagino que seja muito difícil, porque se você está grudado no biofilme, ele sai todo fora quando você puxa, né? Então, é interessante superfícies que ajudem a ter boa fricção e até adesão em áreas contaminadas com lodo, por exemplo. Eu acho que tem alguns animais que fariam isso muito bem, claro. Eu vou dizer, algum tipo de desenvolvimento especial é necessário, então vai depender muitíssimo do tamanho e do peso, de que forças a gente está falando. Então, por exemplo, você está falando de animais como larvas e moscas que vivem em rochas muito escorregadias, então elas usam sistemas diferentes em combinação. Elas usam as garras de um lado e usam também um tipo de microestrutura nas guelras. Eles têm umas guelras, né? E aí são estruturas juntas com posicionamento específico das pernas, da femora, para gerar um antilevantamento, como você mencionou, sabe? Na Fórmula 1, se você fizer um formato adequado, a força hidrodinâmica vai te pressionar na superfície. E a mosca faz isso em combinação com estruturas específicas. Eu acho que é possível para algumas forças, para algumas dimensões. Na verdade, um desafio que eu acho que para nós, que é inspirado na bioinspiração, são coisas grandes. Tudo que a gente faz, comparado com animais reais, é tudo muito grande, né? A gente tem que ver a escala o tempo inteiro. Tá certo. A gente tinha uma pergunta também do Afonso Pelle sobre o uso de redes neurais. A pergunta foi: o modelo em laboratório não responde da mesma forma que a comunidade biológicas complexas. Seria possível que soluções apresentadas fossem improváveis? Até que ponto podemos acreditar que as redes neurais podem dar respostas confiáveis do ponto de vista biológico? Essa é a pergunta. Certo. Eu acho que eu entendi essa pergunta através da tradução. Essas redes neurais são bem populares hoje, são inspiradas por redes neurais biológicas, mas foram simplificadas bastante.
E eu acho que essas redes neurais artificiais foram provadas, são úteis se usadas corretamente, mas a complexidade de processamento que elas têm é nada comparado com o cérebro humano, ou um sistema nervoso biológico mesmo. E eu acho que um problema fundamental é que, como comunidade científica, ainda não estamos nem perto de compreender como que esse sistema nervoso biológico processa informações que entram o tempo inteiro e são representadas. Some people who, Tem focus algumas pessoas que se focam no desenvolvimento de modelos acurados de um único neurônio. É uma coisa que exige um supercomputador fazendo uma simulação de um único neurônio. Então, eu acho que é um lugar que a gente precisa se inspirar biologicamente, em vez de mimetizar, porque a gente não vai copiar tudo, né? A gente vai ter que usar as partes úteis, né? E tomar vantagem do que a gente já tem. O que você acha, Gabriela? Eu vou adicionar também que a gente tem que pensar também na definição do problema. A gente sabe que essas redes neurais têm resultados tendenciosos, em alguns casos, só foi testado. A definição do problema é importante quando você usa algum tipo de algoritmo para otimizar, tentando encontrar resposta para o problema. Professor Gorb, eu tenho uma pergunta aqui, obrigado pela profundidade do problema, né, da aderência. Como educadora, eu gostaria de saber das possibilidades da biomimética como disciplina na engenharia para design de produtos. Olha, que pergunta boa, né? Sabe que eu sou um biólogo de formação, mas eu passei 7, 8 anos com os engenheiros, e eu também consigo entender um pouco como é que os engenheiros pensam e como extrair características interessantes da biologia para trazer essa complexidade para ser mais compreensível para os engenheiros. Nos meus cursos, inicialmente, quando eu comecei na Universidade de Keele, há 12 anos atrás, começamos com cursos de biomimética para alunos em cursos bem gerais, na abrangência bem geral da biomimética. E depois, no Master, os cursos eram mais especializados em superfície, com fenômenos naturais da biomimética, baseada em superfícies, onde a gente detalhava mais e a gente fazia muitas experiências com animais e com materiais também, para ter um link entre eles, de trabalhar também de maneira experimental com biologia e a biomimética já existente. Eu perguntava, pedia para os meus alunos, escreva uma patente, por exemplo, porque é interessante. Se você tem resultados interessantes da biologia, como é que isso vai virar uma patente? Porque nesse tipo de coisa, a gente tem ideias bem interessantes dos alunos. Eles ficam muito mais motivados também. Só uma dica para vocês. 3 anos atrás, abrimos cursos para engenheiros, para exportar isso da biologia, e houve algo do tipo 20% de alunos da engenharia no nosso curso de biologia, querendo aprender da biomimética, e funcionou perfeitamente, porque cada aluno quer ter um perfil, a biologia vai mostrar se eles são bons em entender fenômenos naturais, e os engenheiros tentam mostrar sua compreensão de equações, coisas assim. E eu acho que também é um espectro interessante você fundir pesquisadoras mulheres, pesquisadores homens, porque na biologia tudo é dominado pelas mulheres e a engenharia pelos homens. E eu acho que a gente se encontra no meio do caminho, o que não é nada ruim. Eu queria também expressar meu pensamento aqui. Eu acho que até certo ponto,
talvez seja algo que não dá para ensinar. Sabe, como você é bom em se inspirar em coisas bio, não estou dizendo nem que eu sou bio-inspirado, não é isso não. O que é essencial é ter uma boa compreensão da parte relevante dos dois campos. No meu caso, como engenheiro, e eu tentei me inspirar na biomimética, no meu PhD, e eu passei um tempão lendo artigos, tentando alcançar o passo aqui da biologia molecular, da genética, coisa assim, eu não tenho certeza se você consegue passar isso no curso de bacharelado, sabe? Para as pessoas, de um lado ou de outro, ele vai ter um saborzinho do outro lado, é maravilhoso. Ele vai capturar o interesse e aí, na pós-graduação, ele faz uma pesquisa e continua mais detalhadamente. Um saborzinho é uma palavra certa, sabe? Respeito também. Sabe, os biólogos geralmente acham que os engenheiros, eles simplificam tudo, tem que modelar tudo, sabe? Numa esfera. E a mesma coisa, os engenheiros, eles falam, os biólogos, são muito complexos, são bagunçados, não sabem nada de matemática, sabe? Mas, na verdade, a gente tem que ter mais respeito pela engenharia. Por quê? O que é interessante, um argumento dos biólogos, eles nunca estão satisfeitos com o que os engenheiros já fizeram. Os biólogos fazem melhor, sabe? A biologia não pode esquecer que foi feito não por eles, sabe? Mas pela natureza. Os engenheiros fizeram por si só. Então, a gente tem que ter mais respeito entre si, porque as duas disciplinas são complexas e precisam uma da outra. Totalmente de acordo, eu estou. E eu acho, como alguém também que é engenheiro, passou muitos anos tentando entender o aspecto biológico, no meu caso, né? A locomoção, é uma questão de complexidade enorme. Até um organismo bem simples que estudamos, quando se aumenta com um microscópio, sabe? Metaforicamente, a cada nível de organização tem cada vez mais e mais complexidade. E tudo isso é relevante para a função daquele animal. E eu percebo como os robôs são tão rudimentares que os humanos projetam, comparado com uma bactéria, como uma formiga ou um verme, sabe? E tem microscópio, eu falo para as pessoas, sabe? Eu vou para o planeta mosca, para o planeta besouro, sabe? Isso é um sistema solar, é um planeta, é isso. E ainda nesse tópico, eu tenho uma pergunta para os dois, eu acho. Muito obrigado pela palestra, conteúdo riquíssimo, muita reflexões de biologia, no design de produtos. Eu sei que design de materiais sai muito mais do que os insetos e o trabalho do cientista que trabalha com biomimética. Para o professor Gore foi feita essa pergunta, né? Olha, eu não vou dizer, eu não vejo muita frustração assim. Eu acho que temos que ver um desafio, oportunidade também. Talvez não frustração, eu não sou a pessoa que vai se frustrar. Claro, não é exatamente o que o inseto fez. A biomimética, como o professor Boyle já mencionou, é uma biomímica. A biomimética não é uma palavra, talvez a inspiração seja uma palavra melhor. E a gente tem que se livrar da complexidade, de certa maneira, se concentrar nas características essenciais de um problema específico. Não dá para fazer exatamente uma cópia, um para um, isso é impossível. Você não precisa nem fazer isso, porque talvez você vai alcançar o mesmo efeito naquele design, naquela aplicação, de maneira mais simples, se você compreender os princípios
E é por isso que geralmente falamos no nosso trabalho de compreensão de princípios. Quando você compreende esses princípios, tenta fazer alguma coisa bem feita, trabalhando similarmente o máximo possível. Mas, claro, a frustração vem porque o mercado também é uma seleção natural. Infelizmente, nós não temos. Eu não tenho slide aqui, mas das minhas palestras de biomimética, eu tenho um slide bem interessante que mostra 3 estimativas diferentes de 3 empresas diferentes. Quantas ideias precisamos para chegar num projeto naquela empresa? E de quantos projetos a gente obtém protótipos e aí produtos e quanto desses produtos são bem-sucedidos. Então, são empresas diferentes que te dão números diferentes. Os otimistas vão dizer que 0,1%, número original de ideias, de produtos, mas as pessoas frustradas vão dizer 0,03% de ideia até o produto. Olha, o número de frustrados, então eu vou dizer, se eu não me sentir aquelas ideias originais vindo, até certo ponto você não consegue nada no final. Então você precisa mais ideias chegando. Esse é um problema grande também. Nos subsídios, né? Nas agências financiadoras da biomimética. Eles esperam, depois de cada projeto, que a gente tenha um produto, mas isso não é possível. E aí que vem a frustração. Claro, também é o nosso problema, porque a gente prometeu demais, a gente vai ter que dizer, a gente vai trabalhar com biomimética, mas não vamos prometer muito, esse é o ponto. O problema é, se você não tiver grandes promessas, você nem recebe o financiamento, sabe? Eu estou falando aqui algumas coisas, se você não se importa, eu estou participando aqui. Um ponto em paralelo, eu acho que é importante pensar na distinção entre biomimética e bioinspiração. Eu defini essa distinção. Uma tenta copiar sistemas biológicos mais detalhadamente possível e a outra tenta encontrar co-princípios, abstraí-los para coisas úteis. E eu acho que talvez a biomimética, esse trabalho, não é muito útil para conhecimento. Claro, tem alguns casos no meu campo que as pessoas trabalham em robôs inspirados em insetos, usa para entender melhor os insetos do que fazer robôs melhor. Então, se você tenta fazer aplicações, eu acho que bioinspiração é o que você busca aqui. E eu vou admitir, sabe? O meu interesse principal é a robótica bioinspirada, mas eu também faço robótica não bioinspirada, porque a solução correta está nas rodas em vez das pernas, né? Mas, com certeza, eu acho que você está certo em gerenciar as expectativas, isso é um fato. Compreender o sistema biológico para esperar esses princípios 5, né? Para as carreiras acadêmicas de um organismo. A gente nem tem todo esse tempo, né? Mas, sabe, outro aspecto, eu acho que também é bem importante, estamos impulsionadas em qualquer país, na Alemanha, no Reino Unido ou no Brasil, somos impulsionadas a fazer alguma coisa útil, para fazer alguma coisa que se aplique e assim vai. Mas não temos que esquecer nunca que, na verdade, o conhecimento humano funciona de maneira diferente. Eu acho que somos mais produtivos em coisas que nos orientam, que a gente adora fazer. E a gente não tem que esquecer isso nunca. Por quê? Eu participei em vários projetos enormes e as pessoas estavam lá, olha, você tem que se adaptar. Você nem gosta, mas tem que fazer, sabe? Eu tenho que fazer isso. E as pessoas não se motivam dessa maneira. Eu acho que, geralmente, é melhor
você já ter resultados antes da necessidade da engenharia ou qualquer ponto que ela venha. O corona é um exemplo maravilhoso, onde a gente não estava preparado para isso, a gente estava se concentrado em outra coisa, porque tinha outra coisa mais importante que isso, né? E os biólogos se inspiraram na biomimética e na floresta tropical, achar um padrão, né, de vírus para cada criatura. Talvez a gente estaria melhor preparado nessa área. E agora a gente começa a pensar sobre isso, e claro, a gente vai ter pesquisa aplicada nessa direção, que talvez seja tarde nesse ponto, né? Por isso que eu não gosto desse tipo de política, mas somos forçados a fazê-la, e a gente já está fazendo. Talvez meu último ponto nesse sentido seria, como biomiméticos, a gente vê a biologia sempre como uma área a ser explorada. Mas a questão é, o que a gente vai retribuir para a biologia da biomimética? E é por isso que eu gostei bastante quando você mencionou, olha, se faz a biomimética, você compreende melhor a biologia. É isso que a gente retribui à biologia, que é tão importante quanto você dar alguma coisa para a engenharia. É minha visão pessoal, concordo totalmente. A gente pode retribuir mais a biologia no sentido de encontrar soluções, que a gente tenha impacto menos negativo para o planeta, por exemplo, também as plantas com superfície, que vai proteger de alguns insetos, não vai precisar usar pesticida. Então, você tem essa pegada ecológica na agricultura, né? Concordo. E talvez de uma maneira mais otimista, a gente ficar mais bio-inspirado, tem mais designs biomiméticos, a gente começa a ter a consciência da importância da natureza para a tecnologia. Isso é otimista, mas talvez isso também nos force ao interesse na sustentabilidade e outras consciências, talvez mudança climática. Sim, os humanos gostam, sabe? Eu tenho interesse, mas a gente nunca sabe, né? Qual que é a intenção da pessoa. Então, é um disclaimer aqui do otimismo, né? Antes da gente falar, concordo totalmente. E eu fazia palestras públicas para grupos etários totalmente diferentes, falando para os jovens, crianças jovens. Se você enfatiza, claro que a palestra não é tão complexa como hoje, ela é mais simples, enfatiza no final que, olha, pessoal, eu espero que depois dessa palestra a gente tenha um respeito maior pela mosca comum. As crianças gostam mais assim, sabe? Eles veem o mundo com outros olhos. É muito melhor. A gente fala da importância de salvar a natureza, a floresta tropical, porque eles têm uma impressão que cada criatura é única, é complexa, e eles adoram isso. Com certeza. Na verdade, uma coisa que foi mencionada, eu queria retomar aqui, a pressão sobre resultados, né? Não resultados, mas resultados potencialmente comerciais. Na engenharia, isso é mais dominante, eu acho. E eu acho que isso nos introduz problemas reais, que nós, como comunidade de pesquisa, temos que achar uma solução. Por quê? Qualquer solução que você veja claramente, uma via, um caminho, com certeza vai ser um TRL, tecnologia, você vai ter que amadurecer mais essa tecnologia para ser aplicada prontamente no produto. E os produtos podem ser bem interessantes, mas a revolução toda que vai mudar as soluções que já existem, você não vê via para isso ainda. Você não consegue prometer um protótipo em 3 anos. É importante, então, que na engenharia, de maneira similar, como na ciência também, que as pessoas deem tempo e liberdade para explorar ideias malucas, ideias novas, direções novas, onde exista só
1% de uma chance de alguma coisa boa sair, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, não vai ter um próximo transistor, não vai ter o próximo sequenciamento de genoma, nem nada disso vai existir, que são desenvolvimentos bem importantes. Yeah, I suppose even in publications. Sim, até nas publicações. A experiência é bem similar, porque quando é algo que é um protótipo, que tem um corpo, é mais fácil explicar a sua ideia do que quando você trabalha num nível mais abstrato, você tem um problema para publicar e para explicar isso. Sim, isso é, a gente tenta apresentar simulações onde não é um estudo de animal, são robôs, e nem robôs construídos, robôs, tá entre os dois, né? É interessante. O outro lado, talvez seja fácil fazer um protótipo de um robô, os artigos têm 0 citações, 10 anos depois, não vão fazer impacto nenhum, né? Os artigos com 100 mil citações, eles criam conhecimento, as pessoas usam. E talvez eu fique imaginando, talvez eu quisesse ser um cientista mais do que um engenheiro, sabe? Tem mais aplicações no engenheiro, sabe? Que gera trabalhos que vão ser seguidos, como a ciência faz. Eu vou dizer também que a minha experiência com publicações na engenharia, a ciência da engenharia começou a levar a publicação mais a sério nos últimos, corrija se eu estiver errado, 10 anos, porque apareciam os jornais, a comunidade dos engenheiros, especialmente na robótica, queria mostrar um protótipo, queria mostrar o robô com um vídeo, com uma explicação. E agora, especialmente na robótica, eu vejo muitos periódicos aparecendo, considerando a ciência, vendo as estatísticas e coisas distintas também. E antes não era assim. O robô está funcionando, maravilha. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz, olha que maravilha. E um dos problemas que eu encontro as pessoas que ficam alunos de PhD e pós-doc de robótica são as pessoas que adoram. Eles não gostam de escrever artigos, eles gostam de construir protótipo. É difícil fazer um aluno de PhD escrever um artigo. Para de brincar com o protótipo, vai escrever um artigo. É difícil, sabe? Eu tenho que aprender a gerenciar isso, ou algo do tipo. É muito importante. Eu vejo dos meus colegas na biologia, a gente tem essa tradição antiga de publicar também resultados negativos. E ainda não é o caso, mas eu acho que é tão importante quanto os resultados positivos. Desse ponto de vista, não tem resultado nem negativo nem positivo, são resultados. E é isso. Estou totalmente de acordo. No meu primeiro artigo, no meu PhD, foi basicamente resultado negativo. E eu faço isso várias vezes, já fiz. Não vou fazer isso de novo, não percam seu tempo, eu tentei, não façam isso não, vamos seguir adiante. É valioso. Tem que publicar também resultados negativos. Desculpa apressar as perguntas, o professor Boyle só pode ficar até o meio-dia, mas ainda tem perguntas aqui da Patrícia Howard. Muito obrigada, mais uma vez, Patrícia. Então, ela tem 2 perguntas, eu não vou ler tudo porque é muito longa, eu vou resumi-las. Uma é sobre a PIPOT humana, do sistema de saúde do Reino Unido, e outra sobre enxames de humanos para monitoramento. O senhor pode comentar sobre isso? Eu vou começar, então, com os PIPOTs humanos. Na verdade, eu trabalhei brevemente na robótica médica, nesses robôs para colonoscopia, para tubulação, né, humana, a tubulação de água, né, não tem tanta diferença assim. A cápsula, aquela pílula, aquela câmera, aquela fala, está disponível já comercialmente.
começou a ser usada no Reino Unido. O problema é que você engole essa pílula e ela passa pelo fluxo digestivo, tirando fotos numa constância, e as fotos são ruins, não são nítidas, você não consegue ver direito, só são utilizadas para o intestino delgado, não consegue colocar câmeras em outras regiões. E eu acho que a noção da robótica de enxame no corpo humano é muito atraente, com certeza já vi artigos que dizem que estão indo nessa direção. E a questão volta ao que eu mencionei anteriormente, como que a gente vai comparar a biologia a ferramentas tão limitadas, fazendo robôs tão pequenos que são implementados em corpo humano, se movimentando, tirando fotos. São décadas, né? Pelo menos décadas de tecnologia que a gente consiga fazer. Isolando tem coisas interessantes, trabalhos com robôs helicoidais, que trabalham em campos magnéticos, que entram no olho da pessoa, alguma coisa assim. Eu acho que catéter, tubo de catéter na região dental para remover. Sim, o problema é que a gente tem dificuldade em miniaturizar o robô, o tanto quanto a gente gostaria. Tem trabalho interessante sobre isso. Não está maduro ainda, sobre abordagens alternativas para robôs bem pequenos. Para humanos, diagnóstico para ser humano, eu acho que o futuro é por aqui, melhoria nas imagens, para ressonância e CT, você consegue ver com robôs, você vai talvez ter um alvo na administração de droga e esse tipo de intervenção. Patrícia também pergunta sobre robótica de enxame em corpo humano. É interessante isso, observar isso, essa visualização de uma equipe de humanos distribuídos como enxame. E eu acho que é interessante esse ponto até filosófico, talvez não diretamente aplicável, porque, claro, o trabalho humano pode ser barato, as vidas humanas a gente pensa que são valiosíssimas, e também você precisa coisas mais estruturadas, não dá para entrar embaixo d'água por tanto tempo assim, né? Essa mentalidade, existe aplicação para ela em processamento de dados. Eu acho que a Amazon tem essa ferramenta mecânica, não sei como é que eles chamam, uma plataforma onde você consegue ver imagens utilizando critérios diferentes de pessoas que estão trabalhando. Você consegue clicar onde está aqui o ponto na foto. Mas eu acho que os humanos não fazem parte dessa definição de enxame. A gente gosta de pensar que somos inteligentes e super complexos, mas a gente vai ter que trabalhar muito nisso ainda. Então, para os robôs, para trabalharem dentro de um corpo humano, a gente precisa de trabalho também do professor Gorb, estudando os insetos e coisas assim. 10 anos atrás, uns colegas na minha universidade fizeram um trabalho num robô que foi inspirado pelo seu grupo, tentando fazer uma lagartixa que anda dentro da cavidade abdominal durante uma cirurgia. E aí é o trabalho deles, né? Você está certo, ainda é muito complexo por aplicações médicas. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas talvez para coisas, casos médicos mais simples, superfícies em pegadores, com certeza. A biologia, a gente sempre tem que fazer a pergunta: olha, se a lagartixa tem uma adesão que se aplica nessa superfície escorregadia, discutimos então, olha, também biofilme, dentro do corpo humano, a área do peritônio, esses tecidos são escorregadios e tem a ver com a lagartixa, é diferente isso.
Por isso que anos atrás, a resposta à pergunta anterior também sobre as direções do futuro, começamos a observar parasitas. Por quê? Os animais que têm esse domínio de locomoção, adesão dentro dos corpos, dentro de tecidos, são parasitas. E são 4 princípios, não mais do que isso, às vezes em combinação da adesão dos parasitas. E esses princípios não têm nada a ver com a lagartixa. Eles fazem diferente, eles têm princípios diferentes. Então, do ponto de vista biológico, falando de biomimética, são 2 abordagens, a de baixo para cima e de cima para baixo. Então, se é uma orientação da engenharia ou de mercado, a gente tem que voltar para a biologia para ver qual que é o protótipo, qual que é a planta que a gente vai usar. Professor Jorge, eu acho isso muito interessante. Inclusive, vocês estavam conversando sobre a geração de ideias, né, pelos biólogos. Eu acho que todo conhecimento é construído, claro, mas às vezes algumas ideias elas surgem e encurtam muito esse caminho de construção do conhecimento. Então, creio que uma coisa que a gente acredita que vai demorar muito tempo para acontecer, talvez tenha alguém surja com alguma ideia que encurte muito esse caminho e uma perspectiva de 20 anos acaba se tornando uma de 15, por exemplo. Eu acho que é muito interessante o que acontece nessa construção de conhecimento. E, Dr. Boyle, eu queria fazer mais uma pergunta para você, antes de você deixar a gente, para a gente não te atrasar. É uma pergunta da Mariana Reis, em que ela disse que foi uma excelente apresentação e se você pretende fazer outros testes com o algoritmo desenvolvido durante o doutorado do Simon, testando outras variáveis como longevidade ou nível de estresse. So the one bit I didn't catch there was right at the end. So test Simon's algorithm. Like longevity or stress level. Yeah, lifespan and level of stress. Okay, so in terms of the longevity, I assume... Longevidade seria quanto tempo esses sistemas vão durar e continuam em operação. Isso é algo que eu tenho bastante interesse. Por um tempo, eu queria explorar os robôs que são autossuficientes e operam por um ano no ambiente, fazendo a sua tarefa. O trabalho da Gabriela está indo nessa direção. E um grande desafio, fisicamente, é como que esses robôs vão utilizar a energia que eles precisam para trabalhar, sem parar, né? Então, eu acho que a resposta curta, eu tenho interesse, mas eu não tenho planos concretos para fazer nada disso. E também nos meus robôs, pai, a gente quer que esses robôs fiquem no esgoto por meses, de maneira realista. A gente vai ter que ter uma estação de recarregar esses robôs, e ainda assim é difícil, eu não vou prometer que a gente vai fazer algo assim, não. Mas, sim, a ideia dos robôs conseguirem se autocarregar usando do ambiente é atraente e também nos preocupa de um ponto de vista ético e arriscado. Nesse momento, o robô precisa carregar, não dá para ele fazer atividade por muito tempo, então, se você vai lançar um monitoramento do ambiente num robô, numa represa, e ele vai conseguir se autocarregar e operar por anos, então você vai pensar no que vai acontecer quando ele morrer. E antes de mim, teve uma pergunta para o professor Gorb. O senhor entendeu a sua pergunta, professor Gorb? Stanislav, did you have the translation on? Você pegou a tradução da sua pergunta? Sim. Eu peguei, mas ouvindo a sua, eu esqueci a minha. Dá para você repetir a minha, por favor? Desculpa. A questão de encurtar o tempo. Lembrei, encurtar o tempo. Encurtando o tempo, lembrei. Olha, é uma pergunta boa. Eu vou pensar que para encurtar esse tempo, a gente precisa
mais colaboração entre biólogos, engenheiros, colaboração real, é uma maneira de encurtar esse tempo. Geralmente, os biólogos produzem muita coisa, publicam e antes de ser usados pelos engenheiros, muitas vezes eles passam muito tempo, né? Então, para combinar pessoas diferentes, com expertise diferentes, numa equipe, isso encurtaria o tempo. Outra coisa, somos cientistas, engenheiros, mesmo assim, não somos pessoas de empresas nem comerciais. Se você falar com pessoas da empresa, você vê que as empresas, muitas das empresas, não têm muito interesse nos resultados. O interesse deles é se você já tem um produto, eles ficam felizes em achar um mercado para o seu produto, ou fazer um design do seu produto. Mas você tem que preparar suas ideias, não a nível de protótipo. No melhor caso, tem que ser mais ou menos um produto pronto, sabe? E você também tem que ter a patente, os direitos para proteger o IP, né, do seu produto. Isso, exatamente. E o interesse deles é na patente, forte interesse na patente. Geralmente, eles olham para a patente dizendo, tudo bem, a patente é boa, é uma ideia, mas é uma patente muito geral, a gente vai adaptá-la para o nosso tipo de tecnologia. E num tempo bem curto, a sua patente se quebrou, você não tem mais nada ali. Especialmente as empresas grandes, as empresas, eu não quero chamar nome de ninguém aqui, inicialmente elas foram bem inovadoras e fizeram tecnologias bem interessantes, mas nesse meio tempo, uma empresa que eu trabalhei, eles tinham mais advogados comparados com desenvolvedores. Então, eles pegaram ideias já prontas e patentearam essas ideias, alegando que eles têm a tecnologia para isso. Então, eu acho que é uma discussão longa e dolorosa, como colaborar com as empresas. Todo mundo que já fez isso mostra bons exemplos, exemplos ruins também. Eu acho que essa comunicação entre a academia e a indústria, se a gente fizer isso da maneira adequada, onde a gente encurta aí esse tempo, parece sensato. Eu detesto esse sistema de patente, ele é disfuncional. Eu entendo o princípio deles. Algumas das empresas, bem famosas até, eu nem vou nomeá-las, porque isso aqui não pode, né? Eles falam que eles fazem cada vez menos patentes, porque a ideia rapidamente é fazer dinheiro das boas ideias. Se a ideia é muito boa, aí em 2 anos antes da patente você consegue usar. Sim, e aí os outros colegas quebram a patente, sabe? A estratégia em países diferentes, cada país tem sua lei de patentes, não mostrando uma orientação tão boa também que tem o direito à patente, é uma questão, fazer a patente ou não. Especialmente como acadêmicos, eu não sei a sua universidade, mas o processo de patente é tão caro, fica impossível a universidade cobrir esse custo. E mesmo quando tem a patente, ela só vale o tanto quanto a sua equipe legal para defendê-la. E o tempo também é muito grande, porque no final, se você tiver apoiadores na universidade e fazem um bom trabalho, mas tem tantas outras patentes, claro, não tem só a sua tecnologia. No fim, o trabalho você mesmo faz. Você faz muita patente, também não é bom. Mas é uma seleção natural, sabe? As boas ideias, talvez, têm que ser patenteadas, né? É a sobrevivência dos mais fortes, não é? E eu vou me desculpar, vou agradecer muito pelo convite de estar aqui. Eu tenho que ensinar alguns alunos aqui, não dá para reagendar essa aula que eu tenho. Foi um grande prazer, eu agradeço.
Clara, eu vou dar um e-mail, eu vou ter que falar sobre desgrudar em pipes. Jordan, prazer foi meu conhecê-lo pessoalmente. Eu estou muito feliz em continuar essa discussão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, Jordan. Professor Gorb. Professor Gorb, muito obrigado por ficar um pouco mais conosco. Eu vejo que o número de participantes está caindo como água. O professor Jordan não consegue reagendar o compromisso dele, né? E eu queria fazer uma pergunta na minha apresentação, não sei se eu consegui mandar com antecedência para o senhor, observando alguns projetos com aprimoramento do nome do jellyfish, da alga, né? Extensão robótica, e um exemplo um dos projetos que eu estava trabalhando, tentando usar mexilhões ou moluscos para monitorar a qualidade da água. Esse projeto que usa, então, organismos, animais vivos, para fazer esses designs, coisas assim. Biosensores, a pergunta, né? Você fala no uso de animais como biosensores ou fazer sensores baseado em algum sistema sensorial de animais? Porque são trilhas diferentes de pesquisa. Animais como biosensores, tá? Olha, eu não estou nesse campo exatamente, mas o que eu sei, o que eu conheço, que não está muito diferente de Kiel, tem uma outra cidadezinha, uma empresa que faz dispositivos com esse objetivo, e, na verdade, basicamente, são tanques de água, né, com bastante videocâmeras que rastreiam a trajetória, por exemplo, de peixes ou dáfnias, e dependendo dos produtos químicos, claro, tem que ter uma calibração de produtos químicos, eles observam, dependendo na qualidade da água, mudam o comportamento. E eu acho que esse tipo de pesquisa começou anos atrás, observando as teias de aranha. Com drogas, elas mudam o formato de suas teias e, aparentemente, você define o tipo de droga. A cromatografia gasosa é tão poderosa que não faz mais sentido fazer isso, né? Se você falar sobre mexilhões, eu sei que também tem alguns estudos para fazer biosensores baseados nos mexilhões. Eu não sei se você tenha lido até essa literatura, onde o mexilhão, a concha tem um pedaço de metal e o substrato usado também é metálico, e eles medem a abertura da concha. E o trabalho não é só em um único animal, mas centenas de animais. Aí você consegue ter uma resposta coletiva do organismo à qualidade da água. Até aqui que eu sei, eu não sei se é promissor ou não. A gente não vê esse tipo de biosensor frequentemente. E parece que talvez seja um desafio superar isso. Mas tem promessas com desafios também. Eu ouvi também falar sobre um peixe elétrico que muda sua frequência da sua carga elétrica de 400 Hz, que é estável. Em condições normais, muda essa frequência dependendo da qualidade da água. E, aparentemente, as pessoas usam isso para monitorar a qualidade da água em cidadezinhas. Mas eu não sei a pesquisa atual. Eu sei que eles fizeram isso. Eu não sou a pessoa certa, tá? Vamos dizer assim. Ok. Certo. Da Ana Cláudia Garcia Barbosa.
que é por que a escolha pelo mexilhão dourado para sensor de qualidade da água? Apenas pela sua capacidade de filtração ou alguma outra razão? Obrigada. Okay, Claudia. So the idea is first we have some. Cláudia, a ideia é que a gente tinha no laboratório, é fácil testar, e depois de alguns anos, mais de 10 anos, a gente estudou o mexilhão dourado, a gente sabe do comportamento dele, quando muda a qualidade da água. Essa é a primeira coisa. A gente conhecia o organismo, a gente tinha no laboratório, e eu tenho certeza que a gente pode usar outros organismos também, os maiores, que o design fica menos desafiador para os maiores, e também as espécies invasoras, a gente tem a corbícola, uma espécie invasora, que é difícil de lidar com ela, já está presente em vários ambientes, e uma das razões foi essa, é fácil, a gente tem no laboratório, e também tem taxa de filtragem muito alta nesses mexilhões, especialmente são muito bons para amostragem de água. Você consegue fazer uma amostragem de água, a gente tem que investigar, como eu já mencionei, mas a gente tem algo aqui também para começar a trabalhar. Muito obrigada por sua pergunta. Se eu puder fazer uma pergunta, ou talvez uma extensão, né, essa pergunta dela. E se a qualidade da água é tão perfeita, vamos dizer, água destilada, que é a água mais pura que a gente conhece, talvez para o mexilhão não seja boa, como é que eles reagem? A água muito limpa, muito boa. Olha, eu tenho certeza que meus colegas biólogos responderiam a essa pergunta melhor do que eu. Mas eu vou dizer que quando o mexilhão está lá na água, ele tem que se adequar, tem que abrir as conchas, usar suas estruturas. Se a água é muito boa, água destilada, talvez mataria esse mexilhão dourado, ele perderia as suas estruturas e talvez não seria apropriada para beber, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar a aplicação adequada para isso. No nosso laboratório, observamos, quando as condições não são ideais, eles fecham a concha, quando a gente tem muita amônia na água ou não tem oxigênio suficiente, eles resistem a sair, né? E eu acho que é uma medida boa, claro, tem que ser complementada com outros sensores, outros tipos de medidas, mas o que percebemos em outros experimentos é que pode ser muito sensível a algumas substâncias tóxicas. Então, incluindo algum tipo de substâncias que tinham que lutar, né, essa espécie que está causando a bioinconstrução. Tem algumas soluções que trabalham bem, que funcionam bem, eu posso até responder depois na sessão de Q&A. Tem outras soluções industriais que lidam com o organismo agrupado, não tem que penetrar no organismo, ele age nas conchas para destruir esse organismo. Temos que testar isso mais além, com certeza, para ver até onde a gente pode utilizá-los. Mas eu acho que até aqui temos um resultado positivo. Muito obrigado, entendi. Eu posso compartilhar a minha tela? Talvez seja interessante para vocês. Eu queria compartilhar minha tela bem rapidamente. Eu tenho duas coisas para mostrar para vocês. Vocês veem a minha tela? Sim, sim. Eu não sei, talvez... essa é a Daphne, talvez vocês conheçam ou não, a Toximeter. Rastreia a Daphne, a gente rastreia o movimento dela. Isso aqui é um toxímetro de mexilhão, isso aqui é uma coisa antiga, onde as pessoas colocavam para medir a abertura, o ângulo de abertura, e esse aqui é o peixe elétrico monitorando uma água potável, mudando a frequência, como eu falei. Você pode usar, por exemplo, uma antena de besouro, uma antena de inseto,
biosensor para monitorar outras coisas, tipos bem específicos de produtos químicos, como uma ideia aqui, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Gorb. Tem uma outra pergunta. Os animais com fator de segurança baixo têm vantagem, ele tem, entre outras habilidades, como a velocidade de movimento, e outros que têm fator de segurança mais baixo. Eu não sei nem se eu traduzi isso direito. A tradução ficou ótima, a pergunta é excelente. A resposta honesta é que eu não sei. Os animais com fatores de segurança mais baixo, eu não tenho certeza se eles têm velocidade mais alta ou não. Eles não têm a melhor aderência. Mas os animais que aderem bem, eles têm it's a good question. É uma boa pergunta. Eu nem consigo trazer um relacionamento para ela. Os animais que não aderem bem não são necessariamente mais rápidos. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Os animais que têm boa adesão, claro, se eles usar a adesão para andar no teto, eles andam não tão rapidamente. Porque andar no teto sempre é desafiador. Sim, mas se eles andam normalmente, não no teto, eles podem andar mais rapidamente. Por quê? Eles não têm aqueles órgãos de adesão para ter contato com a superfície. Eles tentam manter esses órgãos aderentes longe da superfície. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bom para vocês. A gente pode discutir do ponto de vista de reflexos e preflexos. Você sabe o que é reflexo, né? Os biólogos sabem. Então, se você recebe um sinal, aí você passa o sinal pelos órgãos sensoriais, chegando no sistema nervoso, e uma resposta vem do músculo. A gente chama isso de reflexo. É uma reação muito rápida, mas ainda leva um tempo. Em algumas estruturas biológicas, eles são desenhados de uma maneira sem nenhum reflexo. Então, a estrutura mecânica deles vai reagir imediatamente, de acordo com a situação. Um bom exemplo é o órgão aderente da abelha. Elas têm uma parte e o órgão aderente. Se eles estão no substrato áspero, se a fricção entre as patas e o substrato é suficiente, o órgão aderente nunca vai ser posto em funcionamento. Mas se as garras estão deslizando na superfície, o órgão aderente entra em contato com a superfície para gerar adesão. Então, nesse ponto de vista, elas andam rapidamente num substrato normal, mas se precisar de mais aderência, automaticamente eles fazem isso sem usar o sistema nervoso. É a maneira mais rápida para reagir ao ambiente. Tem um tópico similar e Érica quer saber se tem a produção de muco nos pés da lagartixa e se os animais mencionados são uma solução para se anexar à superfície ou se tem polimerização nesse processo. Olha, os animais que eu discuti na minha palestra, não é verdadeiro dizer que não tem nada em contato, isso não é verdade, mas são dois grupos. O primeiro grupo, eles produzem uma substância no contato, e a maior parte dos insetos produzem lipídios. As lagartixas e aranhas não produzem nada, elas têm contato seco. E a diferença principal na estrutura entre esses dois é no tamanho dos pelos. Se os pelos são bem pequenininhos, aí você não precisa de nenhum fluido. Por quê? Aqueles pelos são tão macios que se adaptam a qualquer tipo de perfil de superfície, incluindo
aspereza molecular. Eles conseguem gerar bom contato de aderência sem nenhum fluido. Mas, se esses órgãos ficam maiores, precisa de fluido, mas não é muco. O muco é somente conhecido para sapos de árvore. Eles produzem muco. Thank you very much. Muito obrigada. I'm trying to look for more questions. Eu estou vendo aqui as perguntas que chegaram. Gabi, acho que tinha uma pergunta no chat. Acho que você consegue ler. Encontrei. Just a second. So, a question from Emma. I was Uma wondering. pergunta da Emma. Eu fico imaginando implicações éticas no que diz respeito ao uso de organismos vivos como sensores biológicos, se isso representa algum desafio. Depende. A questão ética aqui, eu vou dizer, se você segue a prescrição do comitê ético, eu não sei no Brasil, mas no mundo inteiro é bem similar. Para os invertebrados, tem algumas exceções, como cefalópodes e crustáceos decapodes. Você não precisa de permissão para fazer nenhum tipo de pesquisa e nem mesmo tem implicação para a indústria. Mas, claro, se você começar a usar vertebrados, como ratos e lagartixas, nesse caso você precisa de permissão. Depende da sua experiência e da implicação. Claro, em algum ponto, se você usar invertebrados, você vai encarar questões éticas, mas se você vai trabalhar com insetos, os insetos até agora não são protegidos por nenhum tema ético. Tem uma pergunta aqui, alguém que nos pergunta se o seu laboratório oferece bolsa de estudo para mestrado, PhD e também alunos latinos. Alguém quer trabalhar com o senhor, professor? Olha, eu vou dizer que a gente tem colaboração boa no Brasil, colaboração com entomólogos, outros tópicos que trabalhamos juntos sobre cores, porque muitos anos atrás, eu fiz o meu mestrado, a minha tese de mestrado sobre libélulas, e estudamos a coloração e as cores físicas das libélulas, claro, e as tropicais oferecem padrões de cores melhores que eu nunca estudei. Eu acho que no Brasil tem espécies ainda não descritas de libélulas. Trabalhamos, então, com o professor Guilherme Ferreira, de São Paulo, mas eu acho que ele mudou para outra universidade agora. A resposta é sim, com certeza. Aceitamos alunos do mundo inteiro, precisamos de bons alunos. O nosso equipamento pode ser utilizado, eu estou feliz em colaborar, mas, claro, é difícil fornecer essas fellowships, mas a Alemanha, na verdade, tem muito interesse em fellowship para estrangeiros, como a DID, o escritório alemão. Para esses cursos oferecem viagem, subsídio para viagem, para alunos da América Latina. Claro, vocês são mais do que bem-vindos a se inscreverem, se tiver interesse nesse tópico, claro. Professor, temos uns 10 minutos ainda, e eu gostaria de agradecê-lo uma vez mais por estar conosco. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer antes de... Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas. Temos um tempinho, se o senhor quiser dizer alguma coisa que o senhor achar importante. Eu queria agradecer muitíssimo a todo mundo, porque não é só interessante o tópico, e o que eu entendi no Brasil não é conhecido esse assunto. Então, obrigado por espalhar essas ideias para grandes número de pessoas no Brasil. Obrigado por me convidar para dar o panorama das nossas atividades. E, olha, eu gostei muitíssimo de
conhecer o professor Boyle. Muito obrigado por organizar. Foi perfeita a organização. Parabéns. Muito obrigado. A sua palestra e tê-lo aqui foi muito esclarecedor. Muitíssimo obrigado, professor Gar. Muito obrigado, Gabriela, Clara. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então, eu gostaria de encerrar essa mesa redonda. Agradecer Gabriela, doutora Gabriela Rabelo, pela mesa, pela organização e pela palestra de hoje também. E, então, declaro encerrado o primeiro dia do quarto fórum do CB e gostaria de convidar todos os palestrantes que estão aqui hoje e também aos participantes. Amanhã, às 9 horas, teremos o nosso segundo dia do fórum. E eu acho que é isso, pessoal. Então, até amanhã, encontro vocês às 9 horas. Muito obrigada. Tchau, tchau.